A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos, que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta terrestre é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, os pesquisadores exploram o lugar mais seco da Terra, o deserto de Atacama, no Chile. Este lugar estéril é 50 vezes mais seco do que o Vale da Morte. Agora, cientistas querem entender como o deserto foi formado. De vulcões furiosos a montanhas colossais e a oceanos, as pistas também abrem portas para entender a formação da própria Terra. Como nasceu nosso planeta? O lugar mais seco do planeta. A Terra é um planeta azul, imerso em água. Mas no desolado trecho do norte do Chile, não há uma só gota dela. Espremido entre o Oceano Pacífico e vulcões costeiros a oeste e os Andes a leste, está o Atacama, o deserto mais seco do mundo. Com quase 1.000 quilômetros de comprimento e largura média de 150 quilômetros, ele é maior do que o estado do Acre. Os cientistas criaram uma missão para descobrir como ele nasceu. A investigação começa na pacata cidade de Quiagua, um raro oásis verde. Sua tábua de salvação é um riacho que escorre por quase 500 quilômetros dos Andes até o Pacífico. Aqui fica uma base governamental de medição de chuva. O geólogo John Houston veio para descobrir o grau de umidade da área mais seca da Terra. Isto aqui é um medidor pluvial, que mede a precipitação todos os dias. Ah, muito bem. Para Marisa Vera, cientista do governo, é um trabalho com poucas surpresas. Quanto de precipitação o instrumento registrou? Nos últimos 15 anos, menos de 1 milímetro por ano. Menos de 1 por ano? Isso. Mas todos os anos? Só choveu 3 anos. Incrível. Exatamente. Em média, chove 0,7 milímetro por ano. Levaria um século para a chuva no Atacama encher uma xícara de café. Como isso se compara a outros desertos? Aqui temos um cilindro e eu vou mostrar a vocês a diferença entre a quantidade de chuva por ano daqui com a de outros desertos. Se eu encher isso aqui até esse ponto, até este nível, esta é mais ou menos a precipitação do Saara. Jogamos fora a maior parte da água. E chegamos a este nível, que representa o que temos no deserto de Mojave, 127 milímetros por ano. Se jogarmos fora a água toda, menos essa última gota do fundo, temos o equivalente ao que chove aqui, no coração de Atacama. A precipitação é tão baixa que torna esse lugar o mais seco do planeta. Procurando saber por que o Atacama é tão seco, Houston sai do oásis e vai para o deserto. Junto à rodovia Pan-Americana, uma estrada do comprimento do continente, ele acha a primeira pista. Trópico de Capricórnio. Estamos aqui no Trópico de Capricórnio, uma das latitudes mais importantes no mundo e absolutamente essencial para explicar por que o deserto de Atacama está nesta localização.
A maioria dos desertos do mundo está em uma de duas latitudes especiais. No hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio passa pelo Atacama e pelos desertos africanos da Namíbia e do Kalahari. No norte, o Trópico de Câncer passa pelo vasto Saara. Nessas posições particulares do planeta, o ar é extremamente seco. Isto aqui é um higrômetro giroscópico. O que ele faz é medir a umidade relativa do ar. A leitura dá uma umidade relativa de 10%. Isso é muito baixo mesmo. Não há muitos lugares no mundo com umidade relativa tão baixa quanto esta. No século XVIII, os cientistas descobriram por que o ar dos trópicos é tão seco. Navios europeus a caminho da América contavam com os ventos dominantes para impulsionar sua travessia. Mas algo deixou o meteorologista inglês George Hadley perplexo. Os ventos sopraram para o oeste, quando deveriam soprar para o norte. Seus estudos levaram os cientistas a entender como o ar circula pela Terra. No Equador, o ar muito úmido é aquecido pelo Sol e sobe. À medida que este ar se afasta do Equador, ele perde água sob forma de chuva. Quando chega à latitude dos dois trópicos, o ar perdeu quase toda a sua umidade e não há chuva para se precipitar ali. O mistério, então, é por que o Atacama recebe muito menos chuva do que qualquer outro lugar. Cientistas esperam responder à questão entendendo como o Atacama foi formado. Em busca de pistas, Houston se aprofunda no deserto chileno. Este lugar, muito bem guardado, foi descoberto durante um levantamento de rotina por geólogos nos anos 70, mas o grande significado de seu achado só foi percebido em 1998. Este grupo de pedras é a prova mais importante do começo de Atacama. É uma rocha chamada gipsita ou gesso. Um simples teste mostra a fragilidade da pedra. Se eu jogar um pouco de água sobre a pedra, vocês vão ver como ela se desmancha rapidamente. O que está acontecendo é que, quando eu ponho água, a pedra se dissolve, quer dizer, ela se desfaz em pedaços. A sobrevivência da gipsita como rocha sólida diz aos cientistas que não houve chuva por aqui desde que a pedra se formou. O próximo passo seria datar a pedra e avaliar quando este lugar começou a ficar seco. Não se pode datar a gipsita diretamente, mas analisando os fósseis nas vizinhanças da pedra, a incrível idade do deserto foi revelada. O Atacama tem impressionantes 150 milhões de anos de idade. Este gesso é extremamente especial. Se tivesse havido uma chuva de mais de 50 milímetros em um ano qualquer, ele teria sido dissolvido e teria sido levado pela água. Isso significa que o deserto de Atacama é também o deserto mais velho do mundo. Ele tem 150 milhões de anos. Quando os dinossauros se desenvolveram e se extinguiram. Quando o Himalaia se formou. E quando o ser humano evoluiu, o Atacama já era um deserto. O gesso também guarda a chave de como o deserto se formou. É um mineral que não se forma em desertos, mas na água. O gesso existe dissolvido nas águas quentes e rasas dos mares tropicais.
a água se evapora com o calor e ele se solidifica. A existência desta pedra é uma evidência-chave que revela que antes de o Atacama ser um deserto, era o fundo do mar. Essa pedra, de aparência insignificante, indica que o deserto inteiro já esteve submerso. Então, este gesso, neste lugar do deserto, é essencial para podermos entender toda a história do deserto de Atacama. Na investigação até aqui, os cientistas juntaram evidências de como e quando o deserto foi formado. O Atacama fica junto do Trópico de Capricórnio, onde o ar é seco e não há chuvas. Fósseis perto das pedras de gipsita revelaram a idade do deserto. A gipsita, uma rocha que só se forma na água, revela que o Atacama já foi submerso. Agora, os cientistas, procurando explorar o mistério de como o Atacama evoluiu de fundo do mar para deserto árido, descobrem evidências explosivas de como o lugar mais seco do planeta nasceu. Há 150 milhões de anos, o deserto de Atacama era o fundo do mar, coberto pela água do oceano. Mas hoje, algumas áreas do deserto estão a quase 4.000 metros de altitude. Procurando saber o que aconteceu, os cientistas levam a investigação à margem direita do deserto. Esta estranha paisagem é o maior campo de géiseres do hemisfério sul. Estamos no campo de géiseres Eltátil e podemos ver muitas nascentes de água quente e géiseres e muito vapor de água, porque o ar é frio e a água é quente, isso forma vapor e as nascentes borbulham. A água fervente é aquecida nas profundezas. Os géiseres e a água quente de Eltátil indicam que há uma massa de rocha quente abaixo de nós. E outra indicação é de que há vulcões circundando este vale. A terra aqui é violentamente viva. A rocha fundida irrompe na superfície e forma vulcões. Vulcões em erupção e géiseres ferventes são evidências de um processo turbulento que acontece embaixo do deserto. Aqui, a crosta do Oceano Pacífico foi forçada a entrar por baixo da América do Sul, como uma espátula entra debaixo de uma fatia de pizza. Este processo geológico se chama subducção. A placa do Pacífico colidiu com a placa continental, mas a placa do Pacífico era mais pesada e escorregou por baixo da crosta continental. Fazendo isso, a temperatura sobe, porque a coisa acontece a cerca de 100 quilômetros de profundidade e tudo derrete. Essa profundidade crítica é chamada zona de fusão. A rocha em fusão pressiona para cima e forma vulcões ativos que cercam o campo de géiseres de Eltátil. O processo dá aos cientistas uma pista do que ergueu o deserto para fora do oceano. Mais pistas são achadas do lado oposto do deserto. Os geólogos sabem que estas colinas costeiras já foram vulcões. Hoje estão completamente extintos, mas técnicas modernas de datação mostram que eles surgiram há 195 milhões de anos.